Fala minha galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos estar falando aqui de conceitos e categorias da geografia. Eu sou o professor Edno, sou o professor de geografia que vai te acompanhar durante todo esse curso até o dia da sua aprovação, principalmente na sua aprovação aí na provinha do Enem, beleza? Galera, então, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula para falar de conceitos e categoria. O que a gente entende por geografia, né? Geografia é aquilo que a gente tanto estuda na nossa sala de aula e imagina que só é coisa do globo terrestre. Ah, eu vou entender o planeta Terra. Mas na verdade, nós vamos entender toda a perspectiva do espaço geográfico, que é o que a geografia estuda propriamente dito, beleza? Então, sem mais delongas, pessoal, eu quero que vocês possam vir aqui comigo. Vamos lá então. Olha só, eu sou o professor Edno, vou estar trabalhando aí com vocês conceitos e categorias da geografia, beleza? Galera, quando a gente fala da perspectiva aí da questão de conceitos e categoria, eu quero que você tenha em mente uma coisinha bastante importante. Quando eu falo de geografia, eu estou falando de uma ciência que vai estudar aí a Terra, tá? Mas propriamente dito, igual falei para vocês, a questão do espaço. Fechou? Vamos aqui para o slide que eu já vou colocar aqui para vocês a perspectiva de como vocês vão estar vendo esses conceitos. Eu vou falar para vocês aqui que conceitos e categorias da geografia vai estar estudando a junção da sociedade com o meio que ele vive. Então, eu quero que você entenda que o meio que você vive é o que vai fazer com que a gente traga essa perspectiva de geografia, que traz essa junção aí da sociedade com o meio que ele pertence, o meio que ele está inserido. Fechou? Com isso, galera, volta aqui para nossa tela. Vamos voltar aqui sem muita conversa. Eu quero que vocês entendam que quando eu falo de conceitos e categorias, nós estamos falando aí de espaço natural e geográfico. E que dentro dessa perspectiva de espaço natural e geográfico, nós vamos estar aí estudando principalmente a perspectiva de território, aonde esse território ele vai ser inúmeras coisas que vai ser interessante para você, como sua casa, como por exemplo, tudo que está em posse. Em posse de quem? Em posse de quem, galera? Em posse de quem vai estar inserido no meio. Tanto você quanto a perspectiva de outras pessoas que têm essa perspectiva de posse que eu acabei de falar para vocês. Voltando aqui então para o nosso slide, vocês vão estar aí estudando que território ele tem a perspectiva de limites, fronteiras e que vai ter também a perspectiva de soberania.
beleza? Quando eu falo dessa perspectiva de soberania, nós vamos estar falando da perspectiva de governo, o cara que está no poder, beleza? E quando eu falo de limites, pessoal, e fronteiras, esses dois aqui, eu vou estar falando da perspectiva de delimitações. Delimitações essas que vai ser interessante para que a gente possa entender esse conceito de categoria, esse conceito de geografia, tá? Quando a gente estuda a geografia, a gente tem que ter em mente de que geografia, ela é o estudo da escrita de quem? Da Terra. E que essa escrita, ela só vai ser possível porque a geografia, ela vai ser então uma ciência. E aí nós vamos entender quando que essa ciência, quando que essa geografia, ela vai se transformar essa ciência bastante importante para a gente, para entender espaço, para entender relevo, para a gente entender conceitos de globalização, capitalismo, né, blocos econômicos, tudo isso que a gente vai estar vendo aqui na nossa aula, nas nossas futuras aulas aqui, tá bom? Lembrando que essa é a nossa primeira aula, a aula que vai te dar o foco, né, o limite ali para a sua aprovação. Limite por quê? Porque teu objetivo é esse limite. Beleza? Galera, vamos voltar aqui para o nosso slide. E aí, eu tenho que colocar para vocês o seguinte. Quando eu estudo geografia, eu estudo a perspectiva de território, beleza? Acabei de colocar essa perspectiva para vocês. Só que aí, eu tenho que falar para vocês que dentro dessa perspectiva de território, nós vamos ter a questão também de região. Região, beleza? Região essa que vai ser o quê? O espaço dividido. E quando eu falo desse espaço dividido, pessoal, eu falo de um território que estabelece alguns critérios. Quando eu falo de espaço dividido, eu estou falando de critérios. Beleza? Toda vez que eu falar de região, eu vou falar de espaço dividido, eu vou estar falando de critérios, coisas que, como por exemplo, vai te trazer aí, galera, isso aqui, ó, a questão da climatologia, vai te trazer a perspectiva de vegetação. Isso são exemplos, tá, pessoal? Lembrando que região, território, lugar, paisagem, todos esses são categorias do conceito de geografia, o que engloba o todo, beleza? Nós vamos estar falando sobre esse todo aí. Logo, nós vamos ter a perspectiva de região, trazendo também a questão da macro-regiões. Pessoal, pega caneta, pega papel, anota tudo aí, beleza? Quando eu falo de macro-regiões, a gente vai estar lembrando de que, então? Nós vamos estar falando da perspectiva norte, nós vamos estar falando do sul, nós vamos estar falando do sudeste, tudo que vai delimitar alguma perspectiva de região para você, tá? E por aí vai, beleza? Eu quero que vocês entendam que quando a gente fala de perspectiva de território, né, a gente está falando também da perspectiva do que traz esses conceitos, né, o que delimita esse conceito de geografia, beleza? Galera, tá tudo certinho aí? Tudo beleza? Todo mundo entendendo? Né? Se não estiver entendendo, coloca aqui no chat, professor, melhora aí, vamos crescer juntos, vamos fazer com que a gente possa ser aprovado juntos, beleza? Mas, então, dando continuidade, eu quero que vocês entendam o seguinte, nós vamos estar falando aí também da perspectiva de lugar. Quando eu falo de lugar, que também
é uma categoria, nós vamos estar falando da relação afetiva que se cria, tá? Quando eu falo de lugar, eu falo de relação afetiva. E quando eu falo de relação afetiva, pessoal, na perspectiva de lugar, que é um conceito, eu estou falando para vocês da questão da nossa casa. Eu estou falando para vocês da perspectiva de quando nós vamos estar falando da perspectiva de quando o autor daquela musiquinha lá, O Meu Lugar, né? Lembra daquela musiquinha? Ou melhor, aquela outra música, Asa Branca? Quando olhei a terra... Pois é, ele vai estar falando dessa relação afetiva aqui, tá? Então, ele vai trazer a perspectiva de quando ele lembra do lugar onde ele tem onde ele vai ter calma aí, ó, o professor apanhando para tecnologia, não é isso, é a borracha, vamos lá, quando ele tem quando ele lembra do lugar onde ele tem pertencimento. Falou de pertencimento, falou de relação afetiva, nós vamos estar lembrando dessa perspectiva de lugar. Beleza? E aí, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu falei para vocês aqui agora da perspectiva da junção da sociedade com o meio que ele vive. Eu falei da questão do espaço natural, que seja na questão do território, falei da perspectiva de região, e eu vou estar falando também da relação afetiva com o lugar. Porém, a geografia, ela vai trazer para você também um outro conceito que vai ser bastante interessante, que é a perspectiva, pessoal, de você estar ali falando sobre paisagens, tá? Paisagem também vai entrar nessa perspectiva. E aí eu vou falar aqui para vocês, vou colocar aqui para vocês esse conceitozinho sobre a perspectiva de paisagem, que é uma categoria aí do espaço geográfico. Beleza? Vamos lá então? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou colocar aqui para vocês a perspectiva de paisagem. Quando eu falo de paisagem, eu estou falando, pessoal, de elementos percebidos pelos sentidos. Percebidos pelos sentidos. Tudo que vai estar ligado à perspectiva, tudo que vai estar ligado à perspectiva, pessoal, aí de sentido, o cheiro, né, que você tem, aquela lembrança da terra onde você tanto queria estar, né, tudo que você vê ao seu redor, tanto modificado quanto natural, tudo isso vai ser perspectiva de lugar. Quando eu falo de lugar para vocês, quando eu falo, na verdade, de paisagem para vocês, né? Eu estou falando da perspectiva de você lembrar de alguma coisa que foi boa e que está ligado a essa perspectiva de paisagem, tanto modificada ou não pelo ser humano, tá? Quando eu falo de conceitos de geografia, eu estou falando com vocês da perspectiva do antrópico, né? Aonde o homem, por meio do trabalho, ele vai estar tentando modificar esse espaço. Na verdade, tentando não, ele vem modificando esse espaço desde lá de antigamente, com as revoluções, né, principalmente as revoluções industriais, que vai ser de extrema importância para que você possa entender essa perspectiva de espaço aqui, que vai ser interessante para vocês. Espaço
é geográfico, tá? Tudo que eu estou falando aqui para vocês é na perspectiva do espaço geográfico. Isso vai ser importante para que você possa entender porque a gente estuda a geografia em si. E aí eu vou trazer para vocês mais uma linha do tempo que vai te dar um conceito do que é essa evolução, essa transformação do homem, né, dentro desse espaço geográfico até chegar às perspectivas da geografia como ela é hoje. Por que a gente estuda cartografia? Por que a gente estuda vegetação? Por que a gente vai estar estudando aí uma série de coisinhas básicas para que a gente possa entender esse meio aonde vive, né? Esse meio onde nós vivemos. Lembrando que geografia, nós estamos falando do espaço onde onde você, onde todos nós estamos a todos os instantes modificando esse espaço, tá? Só que lá atrás tiveram pessoas que modificaram esse espaço durante muito tempo e que vai ser de extrema importância porque nós vamos entender que essa modificação ela veio dentro de um processo de industrialização, um crescimento de um capitalismo, né? Uma globalização ali já no século XX, né? Então tudo isso vai ser importante para que a gente possa entender o porquê desse espaço geográfico ser tão interessante para nós hoje em dia, beleza? Galera, então vamos voltar para o nosso slide. Eu quero que vocês voltem aí comigo. Eu vou criar aqui para vocês uma outra coisa. Espaço geográfico. Quando eu falo de espaço geográfico, eu estou falando, pessoal, para vocês do natural versus o antrópico. Por que antrópico? Porque quem mexe com essa perspectiva de antrópico é o homem. O homem com as suas modificações. E aí, eu falo para vocês também de espaço geográfico, eu estou falando para vocês que há uma perspectiva daquilo que é fixo, que não possui muita mudança, mas eu falo para vocês também daquilo que é fluxo. Quando eu falo dessa perspectiva de fixo e de fluxo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O fixo, nós podemos falar das questões das rodovias. Só que nessa rodovia nós temos algo que é fluxo também. Eu tenho os caminhões. Exemplozinho para vocês entenderem o que é fluxo, o que é fixo, tá? E isso vai estar inserido aqui dentro da perspectiva do geográfico. Fechou? Galera, nós vamos estar também falando da perspectiva de objetos e nós vamos estar falando da perspectiva de ações a todo instante, tá? O Milton Santos, nosso geógrafo aí, nosso cara ligado à perspectiva de geografia, né? Esse sim era o cara, ele que vai trazer essa perspectiva de natural, antrópico, fixo, fluxo, objetos, ações e vai trazer para vocês também a perspectiva das questões materiais e vai trazer a perspectiva do imaterial. Tudo isso ligado à perspectiva do espaço geográfico, beleza? Quando eu falo perspectiva aqui de ações, pessoal, eu quero que vocês tenham em mente, puxa uma setinha aí, coloca assim, do trabalho humano. Lembra que eu falei para vocês da perspectiva do homem estar sendo o responsável pelas mudanças, né, no espaço geográfico, dele estar sendo o grande responsável aí pelo processo de evolução? E esse trabalho, pessoal, humano, eu quero que vocês entendam que ele vai estar ligado à transformação ou à evolução, propriamente dito, do capitalismo.
capitalismo. Beleza? Capitalismo esse que vai ser de extrema importância, que eu vou trazer para vocês aqui uma aulinha somente sobre isso, tá? Então, vamos voltar aqui. Volta aqui, professor, aonde que o senhor tá? Cheguei. Nós vamos estar falando dessa perspectiva, pessoal, do espaço geográfico, aonde o natural, o antrópico, o fixo, o fluxo, objetos, ações humanas, né, no meio natural, vai ser de extrema importância. Quando eu falo para vocês dessa perspectiva de material e imaterial, nós temos que ter essa perspectiva de que o capitalismo em si, ele vai trazer uma série de modificações importantes para o espaço geográfico. E aí eu quero que vocês tenham em mente que houve um processo de evolução. Não foi nada assim à toa, né? Para a gente entender a geografia, assim como a história, a gente tem que voltar um pouquinho no passado e ver esse processo, como que ele foi acontecendo, como que isso vai ser interessante para que a gente possa anotar, estudar, resolver questões. Nós vamos resolver algumas questões daqui a pouquinho, tá? E aí isso vai ser de extrema importância para a gente, tá bom? Galera, como eu falei para vocês, dessa perspectiva de transformação, de evolução, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte, eu quero que vocês tenham em mente que houve uma linha do tempo, a famosa linha do tempo, aonde vai trazer para vocês essa perspectiva histórica, né? Porque não tem como a gente estudar geografia sem voltar um pouquinho lá na história e ver esse processo. Porém, eu não vou me prender aqui, galera, a essa perspectiva de história propriamente disso. Apesar que eu vou te trazer conceitos que vai delimitar para vocês o que vai ser essa evolução dentro do processo de categorias geográficas, dentro dessa perspectiva da transformação do meio, beleza? E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, eu quero que vocês entendam que quando eu falo dessa perspectiva de modificação, essa linha do tempo vai ser de extrema importância. Então vamos deixar de conversa e vamos lá para a nossa linha do tempo, que ela vai ser de extrema importância. Professor, joga um novo slide aí, vamos pegar um novo papel, uma nova caneta e vamos colocar isso aí para todo mundo estudar e gabaritar a prova futuramente aí, a provinha do Enem, beleza? Galera, vamos desenhar nossa famosa linha do tempo. Desenho a linha do tempo aí, a minha linha do tempo, misericórdia, torta, parecendo dono. Mas enfim, vamos lá. Quando eu falo da perspectiva da nossa linha do tempo, pessoal, eu vou dividir a nossa linha do tempo aqui em três coisas que vai ser de extrema importância para a gente entender essa geografia, tá? Esse processo de evolução da geografia. Eu vou estar falando para vocês, deixa eu mudar aqui essa cor dessa caneta, eu vou mudar para o vermelho. Vamos colocar aqui então a perspectiva do meio natural. Lembra que eu falei do meio natural para vocês? O meio natural vai ser de extrema importância, porém a perspectiva do espaço geográfico em si vai ser mais importante ainda, tá? Eu falo do meio técnico. Eu falo do meio técnico e eu falo também da perspectiva, pessoal, do meio técnico. Vou colocar aqui embaixo, informacional. Beleza? Vamos colocar aí então. Dentro desse processo, eu quero que vocês entendam, volta aqui um pouquinho para mim. Eu quero que vocês entendam que dentro desse processo, nós vamos ter essas três coisas básicas para a gente entender. Por quê? Desde lá de trás, lá da época do mercantilismo, quando houve a transformação, né, quando houve a perspectiva das grandes navegações, o ser humano em si, ele começou a entender a geografia do mundo, né? A geografia do espaço que eles estavam inseridos.
E aí, dentro desse processo, nós vamos entender que essa modificação ela vai ser de extrema importância. Então, vem aqui comigo. Vamos falar então dessa perspectiva do meio natural, características desse meio natural, que vai ser de extrema importância para a gente entender esse início, né, dessa linha do tempo tão bonita que o professor fez aí para vocês, tá? Torta igual ele. Vamos lá? Pessoal, volta aqui então, vamos para o nosso slide. Nós temos aí o meio natural, que vai trazer para vocês a perspectiva, pessoal. Deixa eu mudar aqui a cor. Nós vamos ter até, quando a gente fala de meio natural, nós vamos ter até a primeira revolução industrial. Nós vamos ter tudo isso acontecendo em ritmo lento. Vou explicar daqui a pouquinho para vocês o porquê desse ritmo lento. Lento de quê? De alterações. Alterações, professor? Como assim alterações? Uai, eu não falei para vocês que tinham alterações no espaço geográfico que vão ser de extrema importância para a gente? E essas alterações não foram por humanos, né? Nós, humanos. Então nós vamos ter isso acontecendo, pessoal, em escala. Quando eu falo aqui de escala, eu estou falando de local. Por que escala local? Porque não é algo tão grandioso assim. Você vai ver que tudo que vai estar acontecendo em processo de ritmo lento aqui que eu falei para vocês, vai ser em escala local, vai ser ali no próprio meio, dentro da Europa ainda, nada tinha evoluído, nada tinha muito, não tinha crescido, né? E eu estou mexendo com a perspectiva ainda, pessoal, dentro desse processo de alterações, eu estou mexendo ainda com artesanato, eu estou mexendo ainda com manufaturas, beleza? Manufaturas. Você vai ver que quando a gente fala dessa perspectiva de artesanato e manufatura, é algo mais local, é algo mais restrito para uma subsistência, vamos dizer assim, né? Não era tudo em grande escala para outras pessoas, ainda não era basicamente para o comércio. Vocês vão ver que lá na frente nós vamos falar um pouquinho de comércio e isso vai ser interessante, porque nós vamos voltar aqui nesse meio natural. Quando eu falo desse meio natural, de ritmo lento, né, de alterações aos poucos, eu falo de uma certa descoberta do homem, aonde ele descobre que ele vai começar a modificar o espaço que vive e que isso vai ser interessante para o seu processo, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Eu quero que você volte e eu vou falar aí do meio técnico. Quando eu falo de meio técnico, pessoal, eu estou falando já mais ou menos ali no século XVIII, aonde nós vamos ter a primeira agora de fato, a nossa primeira revolução industrial, tá bom? Eu falo de revolução industrial aqui porque essa revolução industrial, ela vai te trazer um ritmo das coisas, mais acelerado. Agora eu não produzo mais para mim, eu produzo também para os outros. Eu começo aqui com esse ritmo acelerado a ganhar um pouquinho mais de grana. Eu preciso de dinheiro. Você vai ver que aqui nós vamos ter já aí a perspectiva do enriquecimento também, beleza? Aqui, pessoal, eu deixo de usar a perspectiva da manufatura para usar o quê? Eu começo a usar as máquinas, ou seja, nós vamos ter a maquinofatura, aonde essa maquinofatura vai ser de extrema importância. Porém, nós vamos ter aí uma série de consequências que não vai ser tão interessante para a gente.
tá? Quando eu falo de maquinofatura, eu falo para vocês também da perspectiva de um crescimento de CO2. Professor, CO2? Sim, pessoal. Eu não estou mexendo agora com a parte mais industrial. Eu estou falando para vocês que nós vamos ter, então, a perspectiva de impactos. O quê? Impactos ambientais. Eita, esse B tá parecendo o dono. Vamos mudar esse B aí, pelo amor de Deus. Ambientais. Quando eu falo dessa perspectiva de impactos ambientais, eu já estou falando para vocês, e eu quero que vocês tenham em mente uma coisa, que eu estou falando agora de uma geografia que vai estar sendo mudada a todo instante, de um espaço geográfico que vai estar sendo mudado a todo instante, porque a escala agora, ela passa da perspectiva local para a perspectiva regional. E dentro dessa perspectiva regional, pessoal, nós vamos ter ali vários países da Europa já trabalhando com essa perspectiva. E aí, nós passamos já para a perspectiva do meio técnico informacional. Quando eu passo para o meio técnico informacional, eu já estou falando de um século XX, né? Um século XX, uma coisa mais evoluída, aonde aqui em 1950, basicamente, década de 70, mais propriamente dito, nós vamos estar passando por quê? Por uma terceira revolução industrial. E essa terceira revolução industrial, ela vai trazer o que a gente chama de globalização. E quando eu falo de globalização, eu estou falando de uma escala um pouco maior. Eu saio dessa perspectiva da escala regional, trabalhando ali só na perspectiva de quê, pessoal? Da Europa. Eu saio da perspectiva da Europa e vou agora para onde? Eu vou para o mundo. Porque eu estou falando de globalização, pessoal. Se eu estou falando de globalização, eu estou falando de transformações que vão impactar o todo. É o globo terrestre, tá? São todas as camadas da sociedade, são todas as sociedades juntas e misturadas, tá bom? Eu estou falando que isso agora está acontecendo como? Num ritmo mais ainda, bem mais acelerado. Agora tudo está acontecendo com muita mais frequência. Vocês vão ver que esses impactos ambientais aqui que eu falei para vocês vai acontecer com mais frequência, tanto que vão ser criadas aí instituições, órgãos que vão estar falando sobre esse crescimento de CO2, sobre esses impactos, os vários impactos que vão estar acontecendo na modificação da sociedade. Eu quero que vocês entendam que esses impactos ambientais agora, vou colocar uma setinha para cá, que eu estou acabando com o meu espaço, o espaço da tela. Eu quero que vocês entendam que esses impactos ambientais agora vão ser em escala global. Escala global. Quando eu venho para cá é que a coisa fica feia. É agora que a coisa fica complicada para todos nós. Beleza? Beleza, então entendemos aí esse processo de modificação, esse processo de transformação do espaço geográfico que vai ser de extrema importância. Quando eu falo para vocês da perspectiva de espaço geográfico, eu falo para vocês de uma série de conceitos que vai ser importantíssimo para a gente. É falar de espaço natural e geográfico, principalmente geográfico, que vai ser
transformado pelo homem. É a perspectiva de território, é a perspectiva de região, é a perspectiva também de lugar, que eu falei para vocês. Dá uma voltada aí no vídeo, dá aquela olhada básica, aquela revisada, e também na perspectiva de paisagem. É falar da perspectiva de espaço geográfico na questão do meio natural, do meio antrópico, aquele que vai ser modificado a todo instante pelo homem. É a perspectiva de falar do que é fixo, do que é fluxo, né? Tudo que vai estar inserido ali dentro desse espaço geográfico. É a perspectiva de falar, pessoal, de ações do ser humano, ações de trabalho do ser humano. Ações essas que vai trazer essa transformação da linha do tempo. Essa evolução, principalmente visando aí o enriquecimento, que é a perspectiva do capitalismo. Você vai ver que esse capitalismo ele vai crescer a todo instante dentro desse meio da modificação do espaço geográfico. E aí eu trouxe para vocês aquela linha do tempo marota que parece o professor, né? Trazendo para vocês esse processo de evolução que vai ser de extrema importância. E aí, pessoal, agora chegou a horinha. A gente vai ter que falar, né, de atividade. Vamos ter que trabalhar com atividade, beleza? Vamos falar então de atividade, pessoal? Traz essa perspectiva aqui. Professor, coloca a primeira atividade para nós. Coloca a primeira atividade. Vamos deixar de conversa, porque não é de conversa que nós vamos estar ganhando a guerra, ganhando a batalha para passar no Enem, não é não? Galera, quando eu falo de perspectiva de atividade, todo aluno tem que estar aí treinando um pouquinho para que possa desenvolver o jeito de resolver as questões do Enem. E aí, eu trouxe para vocês aqui, já logo de cara, uma questão da USC, Universidade do Ceará, que vai estar trabalhando com vocês isso aqui, ó. A existência do país supõe um território, mas a existência de uma nação nem sempre é acompanhada da posse de um território, nem sempre supõe a existência de um Estado. Pode-se falar, portanto, de territorialidade sem Estado, mas é praticamente impossível nos referirmos a um Estado sem território. Quando eu falo disso, eu estou falando que o nosso querido Milton Santos, lá no O Brasil, Território e Sociedade do século XXI, vai estar trazendo para vocês perspectivas sobre o que é espaço geográfico. Das palavras do autor, é correto deduzir que território é imprescindível à existência de um Estado. Pode ser? Pode não ser? Não sei. Você que vai me dizer? Vamos lá então. Nós temos a perspectiva de nação. Estado e território são categorias mutuamente excludentes. Meu Deus, se eu estou falando de nação, e essa nação ela precisa de uma perspectiva de Estado e de território, eu vou ser excludente, pessoal? Claro que não, né? Não existe nação sem Estado. Não existe nação sem Estado, pessoal. Então, fica aí a dúvida, né? Fica essa dúvida aí. Vai que pode ser assim. Mas eu também tenho a perspectiva, pessoal, as fronteiras delimitam os territórios, mas não os estados. Não os estados, como assim? Quando eu falo de perspectiva... Vem cá, deixa eu falar com você. Quando eu falo da perspectiva de Estado, quando eu falo da perspectiva de território, eu não estou falando de região. Eu não estou falando que essa região ela pode ser delimitada. Eu não estou falando para vocês, pessoal, da perspectiva do poder, onde alguém vai estar à posse de alguma coisa e que essa posse ela precisa ser resguardada, delimitada. Pois é, então pensa aí, vamos voltar aqui para a nossa atividade. Volta aqui para a nossa atividade, professor. E aí, pessoal, nada mais é que a letra A. Letra A, o território ele vai ser imprescindível.
Só que aí eu quero que vocês tenham em mente o seguinte, de que esse imprescindível, ele que vai dar a base para isso aqui, ó, para o Estado. Território é imprescindível à existência do Estado. Fechou? Beleza, vamos partir para a nossa próxima questãozinha do Enem. Lembra que eu falei para vocês da perspectiva de lugar? Lembra que eu falei para vocês da perspectiva de lugar, aquela questão de pertencimento, de você sentir o cheiro e lembrar daquele lugar? Lembra da perspectiva de paisagem que eu falei para vocês? De você sentir, né, as coisas da natureza? Lembra dos 5 sentidos do ser humano? Lembra? Pois é, essa questão ela vai trazer isso. E vamos para a questão, olha só essa questão. Ela vai trazer assim, Enem, questãozinha do Enem. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz. Casca dura, voz... Aí o professor não vai cantar porque o professor não sabe muito cantar. Mas enfim, fica para vocês aí. Tenta cantar essa musiquinha aí. Eu só sei a pequena parte que fala assim, Madureira, ai, ai, né? Oh, o professor cantou Ave Maria. Pessoal, ele vai te trazer aí, então, a análise do trecho da canção indica um tipo de interação entre o indivíduo e o espaço. Essa interação explícita na canção expressa um processo de autossegregação espacial. Não, ninguém está falando de segregação aqui, ainda mais, né, sendo grandiosa. Não estou falando disso aqui. Eu estou falando de exclusão social, pessoal. Não, eu estou falando de um pertencimento. Eu estou falando, logo disso aqui, ó. É de pertencer ao espaço. Quando ele fala, o meu lugar, né, tem seus mitos e seres de luz. Ele está lembrando de tudo que remete a sua perspectiva de pertencer a alguma coisa, pessoal. Então, a questão correta tem que ser essa aqui, porque não estou falando de expansão urbana, e nem homogeneização cultural, tá bom? Exclusão social, pouco menos. Eu estou falando de eu pertencer a alguma coisa. Ele está lembrando que pertence a um lugar. Ele lembra de quando estava ali, né? Então, vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver? A letra E. Acertamos aí com o nosso gabarito, nosso processo de estudo finaliza agora, para que a gente possa estar aí se preparando cada vez mais para o nosso Enem. Galera, muito obrigado pela presença. Qualquer coisa, volta aqui um pouquinho, né? Dá uma acompanhada no que é esse processo, para que você possa entender a modificação do espaço geográfico. Entenda o espaço geográfico e você entenderá tudo. Porque foi o homem que mudou esse espaço geográfico. Fomos nós que estamos, né, no processo de evolução. Somos nós que estamos nos modificando e crescendo a cada instante. E somos nós que estamos mexendo com todo o território, tanto aquele que nós vivemos quanto aquele que nós não vivemos. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por tudo. Sejam agraciados aí com nossas aulas durante todo esse curso, né? Não perca nenhuma, pega papel, pega caneta, anota tudo certinho que vai ficar bacana, vai ficar legal, beleza? Falou, pessoal, até mais, até a nossa próxima aula.